O TSE aprovou as resoluções que serão aplicadas nas eleições de 2024, então isso é muito importante, porque vai ter um impacto direto, tanto na prática eleitoral para advogados e assessores, quanto para concurso público. Confere aí, porque a gente vai dividir uma sequência de séries, a gente vai fazer uma sequência dessas modificações. A cada vídeo vai ser um tema, e no tema de hoje a gente vai falar de registro de candidatura. Então esse é o vídeo 1 de uma sequência, depois a gente vai falar de propaganda eleitoral, prestação de contas e assim sucessivamente. Quais foram as principais alterações da prestação de contas? Do registro de candidatura. Bem, a gente listou aqui as principais alterações e a gente já destaca aqui em relação ao registro da cota de gênero. Vocês sabem que todo partido / federação, ao registrar para os cargos proporcionais, vereadores, por exemplo, para as eleições de 2024, tem que reservar um mínimo de 30% para um determinado gênero. Acaba que na prática isso acaba sendo designado para as mulheres, mas isso não é especificamente para as mulheres. Tem que ter um piso ali de 30%. E aí o que o TSE entendeu nessa resolução? Já era um entendimento que ele vinha trazendo nos seus julgados, mas ele acabou materializando aqui nas resoluções. Inclusive vocês vão ver que isso inclusive é uma prática do TSE. Ele materializa, ele traduz na resolução aquilo que ele já vinha entendendo na sua jurisprudência. Então, o que o TSE entendeu aqui em relação à cota de gênero? Que nas federações, né, então, portanto, nas federações / coligações, né, se bem que para o proporcional não existe coligação, mas na federação, ou mesmo até um partido político isolado, tem que ter, no mínimo, uma pessoa de cada gênero naquele registro. Então, o partido ele não pode registrar de forma única um candidato apenas, ele não pode registrar um candidato apenas no registro de candidatura como uma candidatura isolada. Como tem a obrigatoriedade dos 30% lá da cota de gênero, então se eu registrar um partido do gênero masculino, eu não vou estar respeitando o feminino e vice-versa. Se eu registrar uma candidatura do gênero feminino, eu também não vou estar respeitando o piso mínimo lá para o gênero masculino. Então, pelo menos uma pessoa de cada gênero deve ser registrada. Tá? Outra modificação importante aqui em sede de registro de candidatura. Outra modificação importante é o prazo para o Ministério Público. Havia uma dúvida. Vocês sabem que o Ministério Público ele é intimado da seguinte forma. Ele sofre uma intimação eletrônica, ele teria o prazo ali de 10 dias para consultar os autos eletrônicos. Não consultando, a partir daí, sim, se começa a contar o prazo do Ministério Público. O TSE já vinha entendendo há muito tempo que não conta desses 10 dias, e sim a partir do momento em que efetivamente ele é intimado, não computando esses 10 dias interstícios. E após o período eleitoral, que seria após a diplomação, aí sim se voltava a contar os 10 dias. Nesse caso agora, para essas eleições, a partir de 2024, o TSE está entendendo que mesmo após o período eleitoral, mesmo após as eleições, inclusive mesmo após a diplomação, o prazo para o Ministério Público é da intimação eletrônica e não contado aqueles interstícios de 10 dias, que seria um período em que ele teria para consultar o processo eletrônico. Tá? Então, se pacificou agora, intimou, já começa a contar o prazo para o Ministério Público. Tá? Depois a gente tem a desincompatibilização de militares. Tá? Essa desincompatibilização será uma verdadeira bagunça, né? Porque se for militar de comando é um período, se for militar sem comando é outro período, mas aí o prazo geral para servidor público é 3 meses, então ficava nessa roda viva. E o que o TSE pacificou? Bem, primeiro, se for um militar com função de comando, militar com função de comando, aí ele vai ter que observar lá o período de afastamento para o respectivo cargo. Então, se ele quer se candidatar para vereador ou para prefeito, como regra geral, para prefeito o afastamento é de 4 meses e para vereador, como regra geral, é 6 meses. No entanto, vai depender da função de comando que ele ocupe, ele deve atentar para esses períodos. Se for um militar sem comando, aí é muito mais tranquilo, independente do cargo, que ele pretende concorrer. O TSE pacificou nessa resolução de que o período de afastamento dele é quando ele fizer o requerimento do registro de candidatura. Tá? Então, o militar sem comando, quando ele fizer o requerimento do registro de candidatura, aí sim
ele precisa se afastar. Também nessa resolução o TSE deixou claro que não se aplica aquele prazo de 3 meses de regra geral para servidor público. Então, para militar, se for função de comando, vai depender do cargo que ele pretenda concorrer. E se ele for militar sem comando, ele tem que se afastar quando ele requerer o registro de candidatura. Tá bom? Então, essas aí foram as 3 principais mudanças. Depois, ainda em sede de registro de candidatura, a gente tem a candidatura de pessoas negras, né? Como há um interesse nesse registro de candidatura de pessoas negras, porque vai ser dividido os recursos conforme a proporção de pessoas negras. Então, se eu tenho 40% de pessoas negras no cargo proporcional, eu tenho que destinar 40% dos recursos para essas pessoas negras. Então, por conta disso, houve uma grande procura, né? Diversas pessoas se autodeclararam negras, como a gente não tem uma regulamentação se essa aferição, né, da pessoa negra, se é por autoidentificação ou por heteroidentificação, isso gerou um certo problema nas eleições de 2022. Então, por conta desses problemas, algumas medidas foram tomadas nessas resoluções agora de 2024, né, e que vai valer para a eleição de 2026 também. Primeiro, que se a pessoa se declarar negra no registro de candidatura e no cadastro eleitoral dela tiver a divergência, por exemplo, como pessoa branca, enfim, ou pessoa indígena, a Justiça Eleitoral vai intimar o partido e a pessoa para confirmar, olha, você se autodeclarou aqui no registro pessoa negra, mas aqui no nosso cadastro você está registrado como pessoa branca. É isso mesmo? Se ela confirmar, não tem problema nenhum, ainda que esteja a divergência do cadastro eleitoral, vai ser contabilizado para fins de destinação de recursos como pessoa negra. A mesma coisa em eleições anteriores. Se na eleição de 2020, por exemplo, ela se declarou branca e agora nas eleições de 2024 ela se declarou pessoa negra, então ela também vai ser intimada, a candidata do partido vai ser intimada para confirmar se ela realmente está se autodeclarando pessoa negra. Nesse caso específico, se nem o partido e nem a pessoa atendeu ao chamamento, vai valer ou a declaração da eleição anterior ou o que está cadastrado ali no sistema da Justiça Eleitoral. Tá? Então, uma novidade aí para tentar conter, né, eventual burla aí a essa cota, vamos dizer assim, dos recursos do fundo partidário e do fundo de campanha eleitoral. Tá? E, por fim, ainda dentro dessa candidatura de pessoa negra, o TSE não determinou, né, não é uma obrigatoriedade, mas um incentivo a que partidos formem uma comissão de heteroidentificação. O que isso quer dizer? É que os partidos podem formar comissões para que pessoas diferentes do candidato identifiquem que aquela determinada pessoa é uma pessoa negra. Isso é uma chamada comissão de heteroidentificação. Isso já acontece, por exemplo, em cotas para pessoas negras em universidade pública. Não é uma autodeclaração da pessoa, ou seja, a pessoa pode ter o fenótipo branco, mas ela pode se autodeclarar negra. Não é esse critério que é utilizado nas universidades, e sim uma comissão de heteroidentificação, ou seja, essa comissão vai dizer, bem, a gente reconhece você como pessoa negra ou não. O TSE incentivou os partidos, mas não é uma obrigatoriedade, né? Não há uma obrigação dessa comissão de heteroidentificação. Então essas foram aí as principais mudanças no âmbito do registro de candidatura. Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar, porque toda semana a gente publica aqui vídeos de direito eleitoral e confere a sequência aí dos outros vídeos, dos outros temas das mudanças para as eleições de 2024. Forte abraço e até a próxima.